educação, ela pressupõe o desenvolvimento de todas as habilidades e potencialidades humanas, não só a dimensão cognitiva, mas a dimensão social, a dimensão ética, a dimensão política. A educação tem que estar à disposição de todas as crianças e adolescentes. O Estado deve assegurar escolas de ensino fundamental para todas elas. Garantia do acesso à educação não pode ter qualquer tipo de obstáculo ou discriminação. Tem a ver com a garantia da qualidade. Tem que ser uma educação aceita por pais e por crianças e adolescentes. E a escola tem que se adaptar às crianças e adolescentes. Geralmente a gente vê o contrário, né? As crianças e adolescentes têm que se adaptar à escola. Mas é o contrário, é a escola que tem que se adaptar a eles. O Estado se tornou o principal e quase único ator do desenvolvimento brasileiro. É uma característica brasileira. A sociedade civil, por ser muito gelatinosa, ela ainda não conseguiu, eu poderia dizer, se equiparar ao Estado no que tange a, junto com ele, gerir a sociedade, governar junto com o Estado. O Estado ainda é. E na minha avaliação pessoal, tanto a direita como a ultra-esquerda pensam da mesma forma. O Estado, essa visão estadolatra de que o Estado tem que fazer tudo, o Estado é o foco, o Estado é a base para que as coisas aconteçam. A escolarização é concebida como fator de unidade nacional e cultural, negando as peculiaridades e especificidades próprias da população brasileira. Esse é um problema também. É bem verdade que a educação escolar principalmente, ela tem que gerar unidade nacional, senão nós não seríamos um país, um Estado-nação. Todavia, é preciso considerar que há especificidade. Vou dar um exemplo bem didático, aproveitando a professora Sandra aqui que eu me lembrei. O pessoal preparou, nós não tínhamos transporte escolar na Amazônia, né? Porque não dá para ter ônibus só aqui, nós temos que ter barco. Aí os caras fizeram o barco, só que funciona a gasolina. Só que barco a gasolina não tem na Amazônia, é barco a óleo diesel. Então, até quando o Estado busca atender às especificidades próprias da região amazônica, ele ainda engata em aspectos muito particulares, porque aqui se usa diesel, óleo diesel e não gasolina. No Brasil, a expansão do ensino ocorreu num quadro de permanente e profunda concentração de renda. O Brasil continua sendo um dos países de maior concentração de renda. Isso, obviamente, tem consequência na área educacional. O caráter autoritário do sistema político brasileiro, herdeiro das origens coloniais do Brasil, como Estado-nação, vem desde as capitanias hereditárias, o território público passa a ser terreno, propriedade do nobre, né? E essa herança colonialista, patrimonialista, se mantém até hoje. Alguns governantes, há exceções hoje, graças a Deus, bem significativas, mas alguns governantes ainda veem o Estado como um território de sua propriedade, e isso tem origens no período colonial. Monopolização da capacidade institucional, que tem a ver com a primeira crítica, né? A capacidade institucional de governo ainda está monopolizada. Ela não está descentralizada, não é a sociedade em seus diferentes aspectos, em seus diferentes canais de participação, que opina, que gere. A gente tem muita dificuldade ainda nos próprios conselhos escolares, não precisa ir longe. No estado do Pará, cerca de 30% só dos municípios têm Conselho Municipal de Educação. Aumento das alternativas privilegiadas de reprodução das classes superiores significa que os ricos vão ficando cada vez mais ricos, mais poderosos. A educação como direito humano está estabelecida no plano legal. E vocês vão ver que não é pouco, não é pouco. Mas a sua realização plena está longe de acontecer. A gente relacionou os marcos legais aqui. A Constituição Federal, é difícil você ver uma coisa mais ampla do que isso aí. Dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal. Absoluta prioridade. Quando eu leio absoluta prioridade, eu entendo acima
do mercado financeiro, acima dos bancos, acima dos financiamentos de campanha. Absoluta prioridade para mim é isso. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalismo, etc, 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 etc. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, manifestações culturais. Eu acho também difícil ver uma definição mais ampla de educação do que essa que está aí. Quer dizer, a educação está em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos. A educação é prática social, acontece em diversos espaços, tempos e de diferentes modos. O que é que a gente quer dizer com isso? Todos, não só professores, pedagogos, secretários de educação, diretor de escola, são responsáveis pela educação, todos são responsáveis, todos, porque a educação acontece em todos os espaços, tempos e de diferentes modos. Outro aspecto, o direito à educação é dever de todos também. Terceiro, a educação é produção de saber. Quando a criança está na escola, ela está produzindo conhecimento. E o saber é uma expressão política e ideológica. Todo mundo aqui já ouviu falar aquela frase assim, tem poder quem tem saber, né? Ou pode mais quem sabe mais, e por aí vai. Tem muitas variações, mas a essência é a mesma. O saber tem sim uma dimensão política e ideológica muito forte. E o direito à educação é, obviamente, sobretudo numa sociedade como a nossa, o direito à escola. E a escolarização deve compreender. Quando a gente fala em escolarização, a gente imagina a criança sentada na escola, né? Lá, não, tem uma vaga para ela, não é só isso. A escolarização compreende acesso, compreende permanência, compreende respeito. A escola faz muito pouco isso com a criança. Compreende contestação, a criança pode contestar, isso está na lei, inclusive. A escolarização compreende acesso, permanência, respeito, contestação, organização política, proximidade da residência e participação de pais ou responsáveis na discussão do projeto pedagógico e das propostas educacionais.